E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair. Bem-vindos a mais uma resenha aqui no canal da Remember. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma obra interessantíssima de investigação da editora Bonelli, que é o volume 2 de Julia Kendall. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre essa obra, então depois da vinheta. E aí galera, tudo bom? Antes de continuar, eu gostaria de pedir a vocês, se estão vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, curta, comente e compartilhe, se for à vontade de vocês, obviamente. E se gostar, por favor, comente aqui quais os próximos vídeos, assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Então, bora lá para a resenha. Esse aqui é o segundo volume de Julia Kendall, uma criminóloga, Aventuras de uma Criminóloga. E eu já fiz uma resenha há uns 2 anos atrás, eu estava vendo aqui no canal da Remember, sobre o volume 1, ok? Esse volume 1, que é com o roteiro do Giancarlo Berardi. E esse volume 1, ele é com desenho do Luca Vanini. Ele foi lançado em 2019, se não me engano, acho que foi por aí. E aí, o nome desse título é Os Olhos do Abismo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Né? Se a câmera focar era ótimo, né? Mas enfim, tá aqui, Olhos do Abismo. Esse aqui é o primeiro volume, eu tinha que reler ele para poder pegar todo o contexto, porque eu já fazia muito tempo que eu tinha me esquecido, e quando eu queria, ao ler o segundo volume, eu queria me lembrar sobre esse contexto. E basicamente, eu vou dar um pequeno spoiler do que aconteceu aqui. Uma serial killer, certo? Que ela matou algumas mulheres, e a Julia foi chamada para justamente para deter essa assassina ou assassino, junto com a polícia aqui de Garden City. Então, ao decorrer da trama desse primeiro volume, é um jogo que os policiais e a criminóloga vão atrás desse serial e aparentemente está tudo correto, porque eles utilizam toda uma linguagem de como os assassinos se comportam, tanto homens como mulheres. E aí, a metodologia, né, baseando, resumindo aqui, estava tudo correto. Só que aí o desfecho exatamente não era como a Júlia e os policiais pensaram, mas sim uma outra pessoa. Né? Basicamente, em vez de ser, botando um pequeno spoiler aqui para vocês entenderem, não é um homem, mas sim uma mulher, ok? Então, basicamente, essa mulher era, na verdade, homossexual, ok? Por isso que ela estava matando mulheres, ela tinha um desejo e tudo mais, e ela fazia isso por justamente ficar... pode dizer assim, excitada, né? Vocês posso falar aqui no YouTube, mas ela tinha esse desejo de matar e tal. E tem um motivo por trás disso, mas eu não vou falar, por isso eu quero que vocês leiam essa obra aqui, tá bom? Mostrar rapidamente aqui um pouco da arte, antes de passar para o segundo volume. Você percebe que a Julia era baseada na atriz Audrey Hepburn, e aqui seus colegas também, né? Principalmente aqui, que o nome da... Eu sempre me esqueço o nome da atriz, mas ela é muito conhecida por alguns filmes de drama, comédia, né, misturado. Então, o Giancarlo, ele rapidamente situando, ele fez esse desenho, esse traço, né, pediu para fazer esse traço com a atriz, porque era a grande paixão dele de infância. Então, ele fez esse rosto baseado nela. Então, a partir para o segundo volume, nós temos a continuação justamente de onde o primeiro parou. E a Julia, junto com os policiais, eles vão atrás dessa serial killer. E o nome do segundo volume é Objeto de Amor. Deixa eu ver se dá para focar aqui. A câmera aqui é péssima, então... Paciência, pessoal, paciência. Mas o nome é Objeto de Amor. E a Julia vai tentar, né, vai atrás dessa serial, que ela tem o objetivo de voltar para a cidade... A serial volta para a cidade natal dela, de onde ela cresceu, porque ela quer resolver umas pendências familiares. E antes de voltar para a sua cidade natal, ela encontra uma garota, uma sargento lá com outro homem, né, e tal. E aí ela, a princípio, adota essa garota, né, ficando do lado dela, porque é como se fosse um certo desejo dela, dessa serial, de ter essa outra menina por perto.
Então, beleza. Então, aparentemente a Júlia não entende por que, essa serial deixou essa garota, deixou ela viva e tal, mas ao decorrer da trama, a assassina começa ainda mais assassinatos, eu acho que muito mais, acho que, pelo que eu contei aqui nessa publicação, acho que foram 5 ou 6, e foi bem cruéis. Então, porque é justamente para satisfazer o desejo dela. Aqui não tem uma questão do mistério em si. A questão do mistério é justamente do porquê a criminosa deseja, justamente como eu falei, retornar à sua cidade natal. E como eu falei, resolver essa pendência, né, que vai ser mostrado mais adiante. Então aqui é praticamente uma situação de caça ao criminoso, né? Aqui temos essa garota aqui, é um garoto com certa importância. Eu fui um pouco ludibriado porque depois que eu soube no final, eu vi no final que se podia acontecer uma coisa, mas na verdade ocorreu outra totalmente diferente. Esse arco aqui da Júlia, ela vai ser concluída no terceiro volume, pelo que eu vi, né, pelo que algumas pessoas opinaram. E também, quando eu vi o quarto volume, realmente ele inicia um novo arco. Mas eu gostei, pelo menos eu estou gostando desse arco aqui inicial da Júlia. Não é o primeiro caso dela, não é a história de origem propriamente dita da Julia Kendall, ok? Mas é um dos mais, pelo menos no início, que é um dos mais complicados, obviamente. E pelo visto aqui, pelo que foi dito, essa serial killer vai ser a grande arqui-inimiga da Júlia, não só dela, mas da polícia de Garden City. E o mais fantástico dessa história é que a criminóloga é apenas uma moça comum, uma mulher comum, que é muito inteligente, tem uma vasta experiência, passou por um trauma muito grande, que ela diz aqui no primeiro volume, só que não mostra exatamente o que ocorreu. Provavelmente, pode ser que nas outras edições que virão, mostrem do que aconteceu nos casos anteriores. Porque ela passou, antes de entrar nesse caso da assassina, ela passou um bom tempo sem fazer nada, né? Justamente ficando em casa com medo, ela não conseguia dormir direito, ela se alimentava mais ou menos, e para justamente suprir um pouco dessa dor mental, física e psicológica, ela escreveu o diário justamente contando como é que sobre a rotina dela. Então ela, ao escrever, ela se sentiu um pouco melhor. E obviamente tem outras subtramas sobre um cara que era produtor de cinema, que tentou usar a história da Júlia, né, desse último crime, para fazer um filme, só que deu errado. Então, quando vocês lerem, vocês vão entender do que eu estou dizendo. Mas o mais importante, a trama principal é justamente essa. Então, eu recomendo, com certeza. Eu daria uma nota 8, pelo menos nesse início aqui dos 2 primeiros volumes. Quero pegar o terceiro, obviamente, para fazer um apanhado geral desse primeiro arco aqui da Júlia. Se vocês gostam de histórias com teor noir, que são histórias com teor muito mais violento e com foco muito mais do preto e branco, com certeza vocês vão gostar dessa história, pelo menos a meu ver. E principalmente por ser uma personagem feminina, algo que raramente você vê nas histórias de hoje em dia, principalmente nas histórias de hoje em dia. Então, naquela época, que foi lançada no final da década de 90, foi uma transformação muito grande, a meu ver, porque o foco era justamente personagens masculinos, e eu acredito que o Giancarlo conseguiu fazer uma história muito boa da Júlia, ok? E realmente ela já está ok. Aqui no Brasil, pelo menos, está no volume 19 dessa reimpressão aqui das histórias dela, tá certo? Tem infelizmente, tanto o primeiro quanto o segundo estão esgotados na Amazon. Mas eu acho que se vocês procurarem na Comic Shop, vocês conseguem encontrar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa breve opinião. Bom, eu não quero falar mais para não soltar muito spoiler, e também eu quero que vocês leiam a história dela para justamente tirar suas próprias conclusões, tá bom? Infelizmente o preço está de R$30, não está muito bacana, mas amigos, conseguir reimprimir essas publicações, talvez a Amazon com certeza futuramente vai fazer uma promoção muito bacana, tá certo? Então, um grande abraço, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.